Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que possamos estar com os nossos pensamentos elevados, confiantes em dias melhores, para que possamos receber esse auxílio espiritual da equipe trabalhadora da casa, que trabalha em nome de Deus, em nome de Jesus. Então vamos relaxar o nosso corpo físico e ficarmos tranquilos que eles irão fazer o que for necessário, que eles conhecem as nossas necessidades. Antes de nós iniciarmos, falarmos o tema da noite, nós vamos relembrar a todos que aqui a nossa casa está solicitando voluntários psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmã Dirce. Os interessados entrarem em contato aqui no centro com a Edna às terças e sextas-feiras, a partir das 19 horas. Quintas-feiras à tarde, a partir das 14 horas. Desde já, a nossa casa agradece aqueles que tiverem condições e interesse em colaborar, tiveram vontade, porque às vezes a pessoa tem vontade de colaborar e fica um pouco intimidado e tem esse jeitinho para coisa, ou quer ter esse jeitinho para coisa, então é a oportunidade que a pessoa vai ter, porque hoje em dia nós estamos precisando, né? Ou de dar um pouco de nós para alguém que está precisando de ouvir uma palavra de ânimo, de conforto, a pessoa levantar um pouco mais o seu astral e confiar. Então isso é muito importante. Então é só vir nas terças, tá? Nas terças à noite, nas sextas à noite e nas terças de dias e quintas para falar com a Edna. A nossa casa continua com a campanha do alimento, onde solicitamos a doação de arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinhas de trigo e mandioca, molho de tomate, sal e outros, para serem formadas cestas básicas que serão doadas às várias famílias carentes que são assistidas por esta instituição. Desde já nossa casa também agradece. Continuamos também com a campanha da fralda infantil descartável, onde solicitamos a doação de fraldas infantis de tamanhos médios para o projeto Mamãe e Bebê que temos em nosso lar Irmã Dirce. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval de brinde. Desde já, a nossa casa também agradece. Vocês conhecerem algumas pessoas que tenham vontade, convide-os para vir à nossa casa para ver como que é o trabalho, e aqueles que puderem colaborar, a casa irá agradecer. Então vamos agora, nesses instantes, é muito importante nós rogarmos a Deus, a Jesus, a equipe espiritual trabalhadora da casa, o amparo, porque nós estamos aqui para transmitir ensinamentos que estamos aprendendo de Jesus, estamos todos na mesma estrada, no mesmo caminho, com uma única diferença. Nós estando aqui, estamos apenas transmitindo, mas também somos aprendizes como todos, ou seja, somos todos iguais em nome de Deus, em nome de Jesus. Então vamos cerrar nossos olhos e levar o nosso pensamento, fazer uma prece de início, a prece que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, que possamos navegar nesta prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, ao teu reino, e que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cair em erros e em tentações, livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, pedimos licença à equipe espiritual trabalhadora da casa e dar por abertos os trabalhos da noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, sobre um tema que é muito interessante, que por incrível que pareça, todos os temas sempre têm uma relação com a nossa atualidade. Mas esse tema parece que ele é um pouco especial. É um tema cristão, evangélico. Nós sabemos que o intuito de Jesus, quando esteve aqui na Terra, sempre foi esse: passar uma mensagem, para que, de acordo com o entendimento de cada um, a pessoa pudesse praticar. Se não entendesse muito, pudesse estudar, obter interesse em conhecer o que significava aquilo. E tinha pessoas que tinham um coração tão limpo, que não tinham condições de estudar,
não tinha interesse em conhecer, mas eram pessoas que às vezes faziam pequeninas coisas e ficavam maiores do que aqueles que conheciam. Então, a parábola de hoje é o título O Bom Samaritano, parábola do Bom Samaritano. Bem, temos conhecimento que nessa época Jesus angariou bastante seguidores. Eram pessoas que faziam perguntas e ele respondia na maior simplicidade. Ele nunca foi direto. Se alguém tentasse questioná-lo ou tentasse duvidar da sua capacidade, da sua condição, ele não ficava nervoso e não tentava impor aquilo que ele conhecia. Ele contava histórias. Por isso que chama parábola. Parábolas são histórias que Jesus contava baseado em fatos que ocorriam para aqueles que estavam com ele entendessem a mensagem que ele queria passar. Eis que num determinado dia, entre esses seguidores, havia um judeu que ele era conhecedor da lei. Ele era um judeu bastante dedicado, ele conhecia bem as normas, as regras. Ele achava que também era uma pessoa especial, ele mais os amigos dele, porque eles conheciam as leis divinas. E como sempre, eles queriam questionar Jesus, como que duvidando da sua capacidade. Ele levantou-se e disse: Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Jesus respondeu para ele: O que está escrito na lei? Como lês? Ele falou: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, e ao próximo como a si mesmo. O judeu, conhecedor da lei, como ele achava, ficou um tanto quanto desconcertado, porque ele viu que a resposta que Jesus deu já deixou ele um pouco perdido. Só que ele não quis ainda perder o jogo. Aí ele queria ver como que Jesus ia se sair. Ele perguntou: Mestre, quem é o meu próximo? Aí Jesus começou a contar a história assim. Havia um homem que tinha sido assaltado. Ele tinha sido, um assaltante se aproximou dele e tirou tudo que ele tinha, espancou ele, agrediu bem ele de uma forma que ele ficou ferido. Ele ficou ali caído no chão. Acho que não tinha ninguém para poder atender ele. Eis que num dado momento vem descendo de Jericó para Jerusalém um sacerdote, conhecedor da lei. Ele se aproximou, olhou aquele homem estendido no chão, observou bem, mas não deu atenção. Seguiu adiante. Passado mais algum tempo, eis que surge um outro sacerdote que veio do mesmo local, Jericó, olhou aquele homem caído no chão, viu que ele estava ferido, precisando de auxílio, mas ele não quis se comprometer. Seguiu adiante. Passado mais algum tempo, eis que vem de Samaria um samaritano. O samaritano, ele está trazendo o cavalo dele. Eles não tinham muito hábito de montar. Eles iam trazendo o cavalo, o animal na mão, né? Pegava uma cordinha e ia trazendo. Aí ele foi vindo com o cavalo. Ele olhou aquele homem ensanguentado, ferido, praticamente quase morto no chão. Ele observou bem, virou um pouquinho, foi ali na sacola, pegou óleo de azeite e vinho e banhou aquelas feridas do homem, que é para estancar o sangue e aliviar a dor. Em seguida, ele pegou esse homem ferido, colocou em seu animal, levou até uma hospedaria. Chegando lá, ele disse ao hospedeiro: eu quero que você cuide dele. O que você precisar, quando eu voltar, eu te pagarei. E deu 2 denários para ele. 2 denários é 2 moedas de prata na época. E foi isso que ele fez. Pronto, ficou ali esperando. Acabou, ele fez a caridade dele, teve misericórdia. Após contar essa história, Jesus perguntou ao judeu conhecedor, orgulhoso do seu conhecimento: judeu, quem para você foi o mais misericordioso? Foi o mais próximo daquele que foi assaltado pelos ladrões? Ele falou: o terceiro, mestre, o samaritano. Aí Jesus respondeu: vá e faça o mesmo. Ele ficou todo desconcertado. Acabou a história aí. É uma história bonita, significativa.
E a gente até se sensibiliza, porque imaginamos estando naquele local, naquela hora. Mas qual que foi o objetivo de Jesus passar este ensinamento para o judeu conhecedor das leis divinas? O que ele quis mostrar para ele? O que ele quis que ele entendesse? Que não importa só o conhecimento. É necessário a prática desse conhecimento, porque o judeu, ele conhecia as leis divinas. Ele queria ir para o reino espiritual, ficar do lado de Deus, ter uma vida feliz no mundo espiritual, e acreditava que só pelo conhecimento que ele tinha era o suficiente para ele estar neste reino, neste local. Aí Jesus mostrou para ele que não era bem assim, porque ele tinha conhecimento, mas ele não praticava aquilo que ele conhecia e nem vivenciava aquilo que ele conhecia. Foi onde ele ficou totalmente perdido e desconcertado. Ele quis mostrar o seguinte, que aqueles dois sacerdotes primeiros que passaram, eles tinham conhecimento das leis de Deus, das leis divinas, mas eles não agiram como tal. Eles preferiram passar de largo, não dar atenção, não queriam se comprometer, foram orgulhosos, eles não quiseram saber a situação daquele homem que estava caído no chão. Agora, o samaritano já não tinha conhecimento sobre as leis divinas, e ele agiu de coração aberto, ele fez de vontade própria, foi lá, auxiliou e ainda levou aquele homem que foi agredido à hospedaria, ainda deu 2 denários, ainda falou, quando eu voltar eu te dou mais. Então, quem realmente foi misericordioso e agiu como tem que agir nas leis divinas, foi o bom samaritano. É uma história tão bonita, que se parar para analisar bem, a gente tem a possibilidade de refletir. Principalmente em tempos atuais. Nós já estamos tendo essa possibilidade. Isso é fantástico. Estamos tendo tempo de refletir e ver o que nós podemos fazer com o nosso conhecimento. Que a responsabilidade com o conhecimento, ela ainda é maior. Porque se nós tivermos o conhecimento e desencarnar, chegando no mundo espiritual, nós vamos querer um bom lugar. Quem não quer um bom lugar? Todos nós queremos. Mas se eu chegar lá e disser, eu tenho todo o conhecimento, eu conheço o testamento de ponta a ponta, eu li a Bíblia de ponta a ponta. Aí ele vai perguntar assim, o que você fez? Aí eu vou colocar a mão na cabeça, o que eu fiz? O que você fez de bom, de útil para alguém? O que eu fiz? Bem, eu não saía da minha doutrina, eu estava preocupado só comigo, orava o tempo todo, preocupado com a minha pessoa e com o semelhante. Bem, então é uma reflexão. Então hoje, graças a Deus, estamos na doutrina espírita, que é uma doutrina que ela não quer mostrar para os outros que ela é melhor do que as outras. Ela é simplesmente uma doutrina que explica para nós os ensinamentos de Jesus e qual o objetivo dele passar aqueles ensinamentos para que nós possamos mudar a nossa maneira de agir em relação não só a nós, mas ao nosso semelhante. A respeitar o nosso semelhante. Hoje estamos respeitando mais o nosso semelhante. Parece incrível. Hoje estamos mais preocupados com o nosso semelhante. Se sabemos que alguém não está bem, de acordo com a nossa condição, a nossa possibilidade, nós vamos ali fornecer algo de acordo, mas sem exaltar. Porque a verdadeira caridade não é aquela que se exalta, que propaga. Temos que fazer o que vem do coração. Não precisa dizer para ninguém. Se alguém souber, eu soube que você esteve num grupo assim, 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 assado, e você foi voluntário de um grupo e que você ajudou, colaborou com as pessoas. Aí você soube, tudo bem, eu faço o que eu posso na medida do possível. Mas não ficar dizendo para todos o que nós estamos fazendo, porque isto é vaidade, é orgulho, é exaltar-se a si mesmo. Jesus foi um homem que ele tinha todo o poder, todo o conhecimento, e ele foi humilde e simples em todos os momentos de sua vida. Ele poderia falar assim, eu sou filho, eu estou enviado do Pai, ele confiou em mim, em espírito, para reencarnar com o nome de Jesus Cristo, para poder passar os ensinamentos e provar, mostrar para as pessoas que a vida ela não é só material. A vida é espiritual. E é a única vida que nós temos certeza que nós vamos ter eterna, é a espiritual. Temos a certeza que um dia iremos desencarnar. Para onde iremos? Não devemos nos preocupar para onde iremos. Devemos nos esforçar para ter
condição e merecimento de ir para um bom lugar. Não, eu vou fazer isso, porque eu agindo assim, eu vou para o céu. O céu, nós sabemos que o céu é um termo que as pessoas usam, é um tema cristão que vem de dogmas católicos, mas que quer dizer lugar de felicidade, de alegria, de paz. Hoje nós sabemos que o céu significa isso. O céu significa um mundo espiritual, onde viveremos para a vida eterna e não teremos necessidade mais de reencarnar, como ocorre com muitos espíritos. Tem espíritos que já não têm necessidade de reencarnar mais. Eles estão num patamar tão elevado de conhecimento, mas eles continuam trabalhando, eles não estão sentados no trono. Eles continuam trabalhando voluntariamente para nos auxiliar a crescer, a evoluir, a agir bem para ser dignos de merecermos uma assistência espiritual. Pode observar, quando nós fazemos alguma coisa de útil, por mínimo que seja, de coração, sentimos mais aliviados, o coração parece que fica mais leve, porque sentimos que fizemos algo que alguém se beneficiou e nos dá alegria. É a mesma coisa que ocorre com o nosso Pai. Se ele perceber que nós estamos fazendo o que ele nos ensinou com prazer, com vontade, não esperando nada em troca, ele fica alegre e feliz. Os nossos benfeitores espirituais se emocionam quando vê que nós estamos captando a sua intuição. Eles percebem que nós ainda temos nossos deslizes. Como é que vamos ter os nossos deslizes? Não somos pessoas perfeitas. Estamos longe da perfeição, mas podemos melhorar. Às vezes nós temos um karma pesado para passar aqui na Terra que nós nem imaginamos. Pior do que nós estamos passando, mas devido ao nosso pensamento, à nossa atitude, ele pode ser invertido. Exemplo, se eu ou nós, um de nós tivéssemos que desencarnar por um acidente, esse quadro pode ser mudado. Na hora que nós formos fazer alguma coisa, vai surgir alguma coisa que vai impedir de nós irmos a esse local. De repente o carro não vai funcionar, de repente alguém liga e fala: opa, eu precisava de você, mas eu tenho que sair agora. Passado algum tempo nós vamos lembrar: ainda bem que você não foi, sabe que aconteceu isso, nesse exato momento? Aí nós não falamos assim: graças a Deus que eu não fui, eu acho que Deus me livrou. Que às vezes não é que ele tem preferência para esse ou aquele. O que vale mesmo é os nossos sentimentos sinceros. Porque um milagre, ele ocorre quando nós conseguimos enxergar as nossas verdades. Aí o milagre ocorre, porque aquele sentimento de tristeza, de agonia, vai aliviar. Vamos sentir que não estamos sozinhos. Ou melhor, nenhum de nós estamos sozinhos. Cada um de nós aqui presente temos um benfeitor espiritual, conhecido também como anjo da guarda. Mas eu gostaria tanto de conhecer o meu mentor. Por que essa preocupação em conhecer o nosso mentor? Mas tem pessoas que conhecem o seu mentor espiritual. Às vezes ele aparece visivelmente, ou de repente ele vem num sonho, ou de repente alguém que tem evidência percebe: eu vi uma pessoa do seu lado, assim, assado. Nós pensamos: quem seria? Quem seria? Pode ser o nosso mentor, que também está evoluindo, crescendo conosco, mas ele tem mais conhecimento. Então, se nós tivermos que tomar uma atitude, ele não vai falar para nós: não vai nesse lugar. Se ele falar: não vai nesse lugar, ou vai nesse lugar, ele não é um espírito conhecedor. Porque o espírito conhecedor, ele não interfere na nossa decisão. Ele inspira e ora para que nós tomemos a melhor decisão. Quando nós tomamos a melhor decisão por nós mesmos, aí nós vamos dizer assim: eu acho que eu fui abençoada, porque essa decisão foi a correta. Aí vem outra pessoa e fala: nossa, você tomou uma boa decisão. Como você pensou assim? Foi o mentor que já orientou. Então é por isso que a doutrina espírita pede para todos nós a frequência, os passos, fazer o curso para obter conhecimento, depois do curso vivenciar o que estamos fazendo, preparar o nosso amanhã para que estejamos um desencarne tranquilo, sem agitação. Como disse o Chico uma vez, o Emmanuel falou: desencarnar é igual nascer. Nós não sentimos. Não vamos ficar preocupados com a morte. Vamos orar e que seja feita a vontade dele e não a nossa. Vamos orar sim para aqueles irmãozinhos nossos que estão passando para o outro lado da vida de uma forma drástica.
que nos chateiam muito, porque não adianta fugirmos da realidade, porque é uma realidade que nós temos que viver. Então vamos sempre orar por nós, mas vamos orar para os nossos irmãozinhos que estão passando por momentos difíceis, que estão desencarnando, para que eles sejam bem assistidos, que eles tenham força. Não reclame, procure aceitar aquela condição e sentir que eles não estão sozinhos. Então estamos tendo a possibilidade de praticar a caridade e o amor. Talvez não com coisas materiais, mas com bons pensamentos e orações. E isso que traz a alegria e a felicidade, porque na verdade a felicidade não existe aqui na Terra. O que existe são momentos felizes, uma canção já disse. A felicidade verdadeira é quando nós passarmos para a pátria espiritual e temos cumprido a nossa tarefa com êxito. Aí seremos felizes eternamente. Então que possamos acreditar um pouco mais, não vamos desanimar, vamos continuar confiantes, sempre orando, sempre nos precavendo, respeitando as pessoas, sem crítica, sem apontamentos, porque nós também temos defeitos. E vamos fazer aquilo que estamos aprendendo, o bem, sem olhar a quem. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós. Que possamos ficar com os nossos pensamentos elevados, confiantes, para o nosso passe. Na hora do passe, que possamos lembrar em quem precisa, porque nós já estamos recebendo o que necessitamos só de estar aqui dentro. Está repleto de benfeitores espirituais. Então vamos pensar naqueles que não puderam estar aqui e vamos deixar que o trabalho eles fazem em nome de Deus, em nome de Jesus. Obrigada mais uma vez pela atenção de todos.